Hoje recebemos o pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, do Partido Missão, que faz um trajeto por Santa Catarina, num roteiro que passou por principais regiões que realmente refletem na economia do estado catarinense. Pré-candidato, obrigado pela entrevista. Mais uma vez, nós conversando um pouquinho sobre esse processo eleitoral deste ano. E de antemão, já quero lhe perguntar, talvez seja exatamente um dos desafios que o senhor tem tido, é ganhar o eleitorado e conquistar também apoio da população. Como é que o senhor tem percebido esse crescimento nas pesquisas? Olha, eu lembro que foi uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi justamente com você naquele período que eu aparecia com 0, 1, 1,5. E para mim vem sendo muito trabalhoso, mas também prazeroso. É esquisito, porque assim, eu estou altamente cansado. Eu estou rodando de carro, realmente é uma pré-campanha sem recursos, é um partido que foi recém-montado. E a gente decidiu fazer. A gente tinha dois caminhos. Um era um caminho de querer ser muito polêmico e ficar arrumando brigas nacionais. Que estratégia meio Pablo Marçal. Eu não tenho essa vocação. Eu sou um organizador político e eu tenho minha tese sobre o Brasil. A outra é volume, ir em todas as cidades que eu puder, falar com as pessoas em evento, em rádio, TV, dar entrevista em jornal e na imprensa antiga. Muita gente fala, redes sociais. Cara, a ramificação que a imprensa tradicional tem, que a rádio tem, que esse mix de rádio com internet, com TV tem, isso tem um poder grande. E aí eu resolvi fazer isso. Dá mais trabalho, cansa muito mais, mas você, conhece os lugares muito melhor. 2, você tem um impacto maior no debate da cidade. E aí a gente escolheu esse caminho e foi. Bom, e olhando esses números, o senhor está satisfeito com os resultados? O senhor acredita que dá para crescer um pouco mais ainda diante desse trabalho que o senhor já vem executando com o seu grupo? Eu acho que dá, acho que precisa, e acho que a velocidade do crescimento, pelo menos nas minhas redes sociais, aumentou. Nos trackings e pesquisas de institutos que eu reputo como sérios, como é o caso da Atlas, eu venho subindo e subindo legal. Acho que vamos ter uma boa pesquisa Atlas em abril, mesmo aumentando o número dos candidatos, que agora tem mais, tem mais uns 3, né? Ainda que eu acho que assim, a maior parte não vai até o fim. E eu preciso construir, que é o meu planejamento, eu buscar 10% até o começo da campanha. O senhor falou 2 pontos aqui chaves, talvez, para essa sua caminhada, que um deles é o senhor conquistar cada vez mais apreço da população por parte das plataformas, sejam elas digitais ou tradicionais, e naturalmente isso é um dos problemas por Missão nessa primeira eleição, porque não tem tempo de TV e naturalmente de rádio também não. Isso também desafia vocês em buscarem um novo caminho, já que essa sua estimativa de 10% também é a preocupação de candidatos ou pré-candidatos que vão concorrer, seja o legislativo, olhando o seu nome já também? Olha, um dado da realidade. Eu não tenho como negar que assim, a gente não vai ter tempo de TV, que a gente não tem dinheiro. Eu estou compensando com o trabalho. Quando você, sabe aquela coisa, se não está resolvido, resolvido está. Né? Se eu não tenho mais nada a fazer sobre isso, então está resolvido e eu vou só trabalhar ao contrário. E torcer para que a gente fomente um movimento na sociedade civil. Eu estou sentindo os primeiros resultados desse movimento, respostas muito positivas, ao mesmo tempo em lugares como Maranhão, como em Santa Catarina, que são 2 estados como água e óleo. Então, ver. De fato, uma coisa que eu sei é a pré-candidatura mais engajada é a minha. Em redes sociais, com militância, a candidatura mais quente. Agora isso tem que ser transformado num processo, um fenômeno de massa. Vamos ver se a gente consegue. O senhor falou de alguns nomes que podem não chegar ao final do processo eleitoral, da campanha eleitoral, a partir de homologações também, de convenções, enfim. Surge o nome de Augusto Cury. O senhor não é um político raiz, o senhor chega, de repente, e conquista em um espaço que parece que estava latente. Mas surge Augusto Cury, que também é fora desse quadro de políticos tradicionais. O senhor acredita na viabilidade da candidatura dele, assim como o senhor acreditou no seu próprio projeto junto com o seu grupo político? Eu acho assim, eu acho que tanto o Lula quanto o sobrenome Bolsonaro, eles estão com muita fadiga de material. Não, eu não vejo militância lulista em lugar nenhum, tampouco vejo militância bolsonarista em lugar nenhum. Onde existe um eleitor de internet. Agora, nas ruas, aquela coisa quente que havia no passado não existe mais. E aí o Augusto também pode se beneficiar disso. Agora, eu não sei quais são as propostas dele, não sei qual é o approach dele. Ele não tem tradição política. Então, quando eu digo tradição, não é vir de uma política tradicional, eu não sou também. Mas ele não tem um trabalho político prévio, né? Então tem que ver se ele vai conseguir. Mas acho que ele se colocou o nome dele, não tem problema nenhum. Bom, na identidade ideológica, ou talvez identidade realmente social das mazelas que o senhor encontrou, seja no Nordeste, seja aqui no Sul do Brasil,
O senhor acredita que o senhor se identifica de fato de direita e o senhor deve absorver uma parcela desses votos de Romeu Zema, de Flávio Bolsonaro, talvez, e talvez ainda haja um respingo de votos da esquerda para o senhor diante do que o senhor tem apresentado aí pelo Brasil? Eu acho que eu vou buscar eleitores que hoje declaram voto em Flávio, muitas pessoas que não estão declarando voto em ninguém, que são os indecisos, tem uma massa gigantesca, e inclusive eleitores do Lula. No Nordeste eu estou buscando eleitores do Lula, especialmente entre os mais jovens. Isso está acontecendo em vários estados do Nordeste. Inclusive já gerou um alerta, tem uma matéria do Metrópole sobre isso, um alerta na pré-campanha do Lula. É do jogo, né? Eu não vou me abster de buscar eleitores em um lugar. Até porque, assim, se eu estou pegando um eleitor que era do Lula no Ceará, no Maranhão, no Piauí, e ele está acreditando nas minhas propostas, é uma notícia boa. Quer dizer que eu convenci o cara de que ele estava no erro anteriormente. Então, é uma mudança, né, nesse aspecto mental do eleitor. E esse é um processo que a gente iniciou, né? E é um processo que eu acredito muito, é um processo que vai gerar grandes dividendos no futuro. Quando a gente observa o seu comportamento nas plataformas, nas manifestações públicas suas, a gente sempre percebe que o senhor traz um choque de realidade, o que os políticos mais tradicionais não têm apresentado. Essa é uma receita pronta ou é algo que está acontecendo naturalmente quando o senhor observa realmente leituras de um país tão diverso, se a gente coloca um estado e outro, ou regiões umas com as outras? É bem, assim, é o que eu acho, o que eu sinto, quando eu vejo quando eu vejo um lugar como a favela lá do Coroadinho, em São Luís do Maranhão, eu fico com uma raiva genuína, genuína raiva que eu sinto. E não é exatamente uma fórmula, mas assim, quando a gente olha os textos que a gente escreveu sobre o Pacto Federativo, a lei de responsabilidade gerencial que a gente quer colocar sobre a administração dos municípios e estados, a gente percebe que o vídeo que eu faço, ele tem a ver com a tese que a gente já defendia faz tempo. Então não é uma estratégia muito de marketing, por mais que os vídeos estejam funcionando. Eu acho que assim, é uma validação de tese. Eu preciso validar uma tese de Brasil. E minha pré-candidatura está servindo para validar essa tese. E o senhor está encontrando esse respaldo na população? Muito, 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 muito. O Maranhão é um exemplo mais claro. Eu cheguei numa cidade, Santa Isabel, lá no Maranhão. Foi à noite, né, a gente tinha perdido o horário e chegou muito tarde e precisava ir num restaurante. Aí a gente foi num restaurante que era um restaurante bar, tava tocando música alta. Aí parei para jantar. Havia umas 15 mesas ali. Das 15 mesas, 12 mesas diferentes levantaram para vir tirar foto e agradecer que estava falando dos políticos do Maranhão de uma maneira que nunca ninguém falou. E aí eu falei, ok, eu acho que nunca alguém veio aqui e tratou o maranhense como um cidadão. Não veio aqui, vou cuidar de você. Não, não, olha, tá errado, o seu político tá errado, você tá errado em votar nele. E o maranhense falou, pô, tô me sentindo cidadão. E eu acho que isso é importante, então foi muito bom. Então, ali eu validei muita coisa do que eu acreditava. Eu percebi que as pessoas não são... Existe muita propaganda que diz que as pessoas na política têm que ser tratadas como criança. Você pega aquelas participações em debate, por exemplo, de caras como o Geraldo Alckmin. Olha, a Dona Maria, que é saúde, educação. Tem aquela coisa meio falsa, decorada. Ali no Maranhão não teve isso, não. Eu falei, vocês estão vendendo voto pro político ladrão, eu vou prender você, hein? Muda esse comportamento. Não, é verdade, tem que mudar. É uma coisa mais verdadeira, cobrando responsabilidade das pessoas. E eu acho que, ao fazer isso, as pessoas se sentem respeitadas, essencialmente. Para mais vídeos assim, se inscreva no canal e deixe seu like.